Shalom, bem-vindos ao calendário da Bíblia 1 oficial. Hoje trataremos, deixa eu me apresentar, sou JC, escritor do calendário da Bíblia 1 e 2, já em sua segunda edição. E hoje nós trataremos dois assuntos aí em paralelo para esclarecer verdades da história, da ciência e da Bíblia Sagrada. A notícia bombástica que o James Webb, telescópio, nos trouxe, ele começou a enviar as mensagens, as fotos, as provas, né? E contra fotos não há argumento. Desde 12 de setembro de 2022, ele começou a enviar suas primeiras informações, suas primeiras fotos, e o motivo, objetivo, pelo qual ele foi, primordial pelo qual ele foi construído, foi para trazer, né, a certeza da existência do Big Bang. O tiro saiu pela culatra. Esta é a notícia bombástica da qual trataremos hoje em paralelo com o calendário da Bíblia e a verdade da Bíblia Sagrada. O livro Calendário da Bíblia foi escrito desde 1982, tendo a sua conclusão, primeira edição, em 2020. Um conteúdo profundo da Bíblia Sagrada, um estudo cronológico da genealogia e evidências bíblicas, né? A verdade de Deus evidente, eminente. E o James Webb, ele só veio assinar com caneta de ouro, né? A verdade de Deus e o conteúdo bíblico do calendário da Bíblia, verdades que são esclarecidas antes do nascimento, muito antes, né? Nem se sonhava com James Webb. Nós estávamos aí já escrevendo, movidos pelo Espírito Santo, a escrever sobre as verdades do Criador, sobre as verdades da criação, como tudo criou, como tudo se iniciou, né? E tratando os assuntos, as teorias da ciência, a história e muitos mistérios contidos na Bíblia Sagrada. Tudo isso faz parte do conteúdo do livro Calendário da Bíblia 1 e o 2, já na sua segunda edição. Como vemos aí na tela, né, você consegue imaginar de que forma o posicionamento científico naturalista será impactado por esta nova descoberta? Lembre-se que isto é só o começo. O telescópio espacial James Webb começou a operar no dia 12 de setembro de 2022, ou seja, ele começou a enviar suas primeiras fotos do espaço, ele está instalado na órbita da Terra. Foi criado com o único objetivo de comprovar a verdade, a existência, digo nem a verdade, já não tem mais nem graça falar assim, mas a existência, né, comprovar a teoria do Big Bang. Na verdade, o tiro saiu pela culatra e ele trouxe, na verdade, ele foi contraditório a todos os propósitos pelo qual foi criado, né? As fotos que ele enviou, cientistas, ao examinarem, tiveram a conclusão que o Big Bang não há a menor possibilidade de haver existido, ou seja, é uma teoria mentirosa. E o próprio aparelho, quero lhe dizer que foi muito mais que isso, né? Porque há muita coisa envolvida, muita gente, muito cientista, e esta viagem para a qual foi designado um local muito longe, então há muitas despesas para ele chegar até lá, né? Então, mas podemos dar aqui uma base a qual foi dita, revelada, e em sua construção foi empregado 10 milhões de dólares. Veja que absurdo. Todo esse dinheiro empregado para a construção de uma máquina, instalação, um telescópio, James Webb. Então, agora, para que ele trouxesse, né, seu objetivo primordial, principal, foi para que ele trouxesse a certeza da existência do Big Bang. Na verdade, a notícia foi contrária, o propósito foi contrário. E nós vemos aí o cientista, não sabe se dizer qual é o sentimento, né? Parece que um terremoto, um tsunami, uma grande tempestade passou na mente de cada um deles,
um tremendo desespero que não sabe como explicar. Estão todos desesperados porque a mentira caiu por terra. O próprio aparelho criado para trazer uma notícia satisfatória a eles, na verdade ele trouxe uma notícia, parece que, né? O Hubble, o outro telescópio, que teve uma imagem não muito visível e não muito agradável, até parece que o criador disse, não me agradei dessa foto, né? Vou botar na cabeça dos próprios cientistas para criarem o James Webb. Essa foto não ficou boa. Então o James Webb trouxe uma foto, uma evidência contra fotos, não há argumentos. Ele trouxe aí a certeza que não há possibilidade de ter havido o Big Bang. Essa mentira cai por terra, infelizmente, muitos cristãos acreditaram nesta teoria, duvidaram até do poder de Deus, da criação, assim como ela se deu, acreditando no Big Bang. Portanto, essa notícia agora cai por terra. É disso que vamos tratar. Temos tratado no calendário da Bíblia, primeira edição, que foi de 2020. Já estamos em segunda edição, em sua conclusão, para editarmos a segunda edição, calendário da Bíblia 2. E são esses os assuntos que são tratados, né? A criação, como tudo começou, o poder de Deus, tudo feito por Yahvé, o Criador, e também sobre a história, e sobre, em paralelo com a história, e trazemos esclarecimentos sobre as teorias, né? A evolução das espécies, que já caiu por terra, agora cai por terra o Big Bang. E nós vamos trabalhar em cima também do dinossauro, porque são um trio, sabe? Fazem parte da mesma história, da mesma mitologia, da mesma teoria, e vai cair tudo por terra. Vamos passar a estudar sobre isso agora no calendário da Bíblia 2, teremos esclarecido estas verdades. Genealogia e Fatos Bíblicos, concluído em 5 de janeiro de 2005, autor J.C. Nóbrega. O objetivo principal do calendário da Bíblia é provar a soberana verdade da Bíblia e o poder de Deus, e que a sabedoria a Deus pertence e Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, o grande Yahvé. Autor José Cleusavildo da Nóbrega, esse que vos fala. Então, vamos passar outra parte, também para conhecimento vosso, do calendário da Bíblia. Quero passar para vocês as razões, são várias razões que me levaram a escrever o calendário da Bíblia 1 e 2, da segunda edição. E um dos motivos, vou ler para vocês aqui, do próprio livro, para o vosso conhecimento, para que assim possa transmitir a vocês já um pouco o conhecimento do conteúdo deste livro. Algumas das razões que me levaram a escrevê-lo foi refutar essas ideias, que já foram refutadas, da evolução das espécies, Charles Darwin. Essa já muito caiu por terra, e agora, como vemos, o telescópio James Webb, ele trouxe, ou seja, derrubou por terra também a teoria do Big Bang. E em paralelo com isso, formando um trio aí, nós vamos estudar no calendário da Bíblia 2, calendário da Bíblia 1, que esse trio fazem parte da mesma teoria. Se você ler a história do Big Bang, você vai ver isso. Então, mais uma parte, vendo aqui para seu conhecimento, as razões que me levaram, tem pelo menos duas das razões que me levaram a escrever o calendário da Bíblia. Duas razões principais. Aqui descrevo duas de muitas razões que me levaram a escrever o calendário da Bíblia 1, estudo cronológico da genealogia e fatos bíblicos. A primeira razão, omissão da verdade. Primeiro, sentindo-me revoltado pela omissão da verdade por parte da religião da qual fazíamos parte, digo nós, na pessoa dos meus pais, José Cleusimar da Nóbrega e Irene da Silva Nóbrega, pois, na verdade, eu tinha apenas 8 anos de idade. Porém, lembro-me tudo sobre o maravilhoso dia
16/9/1978, dia no qual meu avô Severino Damasceno Nóbrega nos revelou a verdade contida na Bíblia Sagrada. Nós daremos a ver a segunda razão, e essa é especial, né? Que a Bíblia, a segunda razão, a Bíblia não fornece datas. Segundo, muitos me informaram, a Bíblia não fornece datas, cronologicamente falando. Porém, sempre que, examinando eu a Bíblia, deparava-me com as datas, algo falava forte dentro de mim. Sim, a Bíblia fornece datas, cronologicamente falando. Desde então, 1982 a 2005, desde quando iniciei até quando concluí o estudo calendário da Bíblia 1, após examinar por 38 anos, desde 1982 até 2020, com muito afinco as Escrituras Sagradas, e depois de tê-lo concluído em 2005, desde então, há 15 anos, venho corrigindo minuciosamente até aqui, 2005 a 2020, né? 3 anos atrás, aonde estamos falando da edição do calendário da Bíblia 1. Já estamos concluindo o conteúdo do calendário da Bíblia 2, que está sendo apresentado na tela, e em breve, se Deus quiser, estaremos editando, o qual trará verdades profundas da Bíblia. Trata-se de um estudo cronológico da genealogia e fatos bíblicos. O calendário da Bíblia 2 trará um registro cronológico da genealogia e evidência histórica, também bíblica, né? Ele é datado de Adão até Jesus, e o nosso calendário até nós, 2023, 5.913 anos de história para o nosso conhecimento e deleite espiritual. Que Deus assim possa nos ajudar durante o estudo deste vídeo, e que nós possamos assim estar adquirindo este livro e adquirindo conhecimento e crescendo na graça e no conhecimento, e não venhamos a dar verdade às teorias, às mentiras, às fábulas que está sendo lançada no mundo, né? O próprio Charles Darwin, antes da sua morte, muito doente, através de muitos conselhos da sua esposa, quando ele teve consciência, né, arrependeu-se, que antes da sua morte ele abraçou-se com a Bíblia, mandou chamar um pastor para orar por ele. Disse: como me arrependo, quão bobo eu fui, como me arrependo de ter lançado este veneno, tantas mentiras, tantos livros, umas loucuras ao mundo, como me arrependo, quão bobo eu fui. Quer dizer, mesmo assim nós vemos, né, que muitos, por falta de conhecimento, porque a mídia não propaga essas coisas, nessas verdades, né? Então, por isso, acreditamos muitas vezes naquilo que não é verdade. Portanto, continuando aqui, mais uma das inverdades, está aí na tela, né? Big Bang, há tantos anos, atuou no mundo. Este veneno, apenas uma teoria da ciência, tentando desconstruir a verdade de Deus em mentira. Então, desconstruir a verdade de Deus em mentira por muitos anos. Esteve de pé esta teoria. Então agora, há 2 anos atrás, mais ou menos, foi construído, né, um novo telescópio, o James Webb. Antes nós tínhamos o Hubble, e ele trouxe imagens, propósito para o qual foi enviado, das galáxias, né, dos astros, para onde ele foi instalado, para trazer as fotos que interessassem, né, a ciência, e algumas provas sobre o Big Bang, mas porém parece que o Criador não se agradou da foto que o Hubble nos enviou, ou enviou para os cientistas, chegou até nós, né?
Então parece que o Criador não se agradou da qualidade da foto. Então deu sabedoria ao homem, não só da agora, mas de sempre tem dado a sabedoria ao homem. O ser humano mesmo não dá glória a Deus com a sabedoria que Deus dá, mas Deus, quando tem um propósito de revelar algo, é homens que ele usa. E ele nunca fez acepção, nem fez escolha pelos melhores. Ele usa quem ele quer, porque ele é Deus. Então usou os cientistas para construírem um telescópio. E eles construíram James Webb. E este aparelho custou muito trabalho, a junção de muitos cientistas, muitos homens na obra e muito gasto envolvido, né? Inclusive, chegou ao total da construção, para a construção do James Webb, 10 milhões de dólares. Isto para satisfazer o seu bel prazer, para que pudesse ser instalado na órbita da Terra e ele enviasse até eles as fotos para que eles examinassem e fosse assim satisfatório o objetivo primordial, principal, para o que ele foi criado, que era trazer a certeza do Big Bang. Mas o tiro saiu pela culatra. Eu acredito que a cabeça desses homens agora estão como se houvesse um terremoto, uma grande tempestade, um grande tsunami, né? Passou por cima desses homens, de suas ideias. Está todo mundo perturbado. A notícia foi chocante. E todos eles ficaram a perder os cabelos, né? Só Jesus na causa. Então, cai por terra essa teoria do Big Bang. Mais uma, né? Da evolução das espécies. Charles Darwin já havia caído. Agora mais uma cai por terra. E como você vê na tela, Quetzalcoatl, a falsa testemunha do Big Bang. Então, se uma história, uma teoria vem a ser mentira, logo, aqueles que testemunharam essa mentira como sendo verdade, quando a verdade aparece, e temos a certeza que esta inverdade agora foi revelada e ela é uma mentira, logo as suas testemunhas são mentirosas. E este Quetzalcoatl aí na tela, né, com sua plumagem colorida, bonita, ele, na mitologia, ele representa um deus. E aquilo que parece um prédio, uma casa, ao seu lado direito aí, lado direito da tela, abaixo do nome Big Bang, que está na sua tela, há 3 espécies de índios ali. O do meio está em frente a um altar, com um cutelo, uma espada, um facão levantado para cima, e um ser humano deitado sobre este altar. É que o Quetzalcoatl, na mitologia, ele é um deus, cuja liturgia do seu culto lhe é exigido a morte de crianças e a morte de adultos, para que seja efetuado o seu culto, a sua adoração. Então são verdades ocultas, uma mitologia que há tanto circula, e tem muita coisa, uma coisa a ver com a outra, ele com o Big Bang, com a teoria da evolução, e tantas outras mais. São verdades ocultas, que muitas vezes, por nós não conhecermos, não estudarmos, não chegamos ao conhecimento e muitas vezes acreditamos em coisas que não é verdade. E muitas vezes que não agrada ao próprio Criador, né? Porque muitas vezes estamos duvidando da verdade do Criador, do seu poder, da sua criação, de tudo que criou, e acreditando direto ou indiretamente em coisas que não são Deus e que não agrada ao próprio Deus, o Criador. Então, eu sempre digo que conhecer nunca é demais. Hoje eu encontro com 53 anos de idade, estudo com muito afinco desde 8 anos de idade, quando me entendi por gente, quando conheci a verdade, a palavra de Deus, e me nasceu o desejo de fazer uns rabiscos dos meus estudos. Não sabia que em 2020 se tornaria um livro editado, Calendário da Bíblia 1, editado em 2020, e muito menos que partiria para um segundo livro, Calendário da Bíblia 2, o qual já está em fase de conclusão. Breve, se assim for da vontade do Criador, estaremos editando. E ele, qual estamos falando,
trata dessas inverdades da teoria da ciência, de como tudo começou, da criação, da forma que a ciência apresenta. Teorias essas que pouco a pouco está caindo por terra, né? E trata também desse trio, né? Evolução, Big Bang e também do Quetzalcoatl, o deus da mitologia asteca, o qual exige para si na liturgia do seu culto e adoração morte de seres humanos, sacrifício de seres humanos. A Bíblia nos diz que Deus é amor e amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao contrário do Quetzalcoatl, o Quetzalcoatlus em português, também é chamado de Quetzalcoatlus, como está na tela. São vários nomes porque há muitas formas, ele tem mais formas do que o mesmo nome, e a imagem dele está por trás da imagem do diabo, a antiga serpente, o antigo dragão, que fala na Bíblia Sagrada. Ele teve a sua primeira aparição no Jardim do Éden, quando fez Adão e Eva pecar. Uma serpente alada, né? Serpente alada. Um dinossauro da espécie Pterossauro, ou seja, com asas, serpente alada. E esse mesmo Quetzalcoatl, ele está ligado ao Big Bang, que acaba de cair por terra, né? O telescópio de James Webb derrubou por terra essa teoria que há tanto durou. Essa mentira com as pernas longas caiu por terra agora. O tiro saiu pela culatra porque agora James Webb revelou toda a verdade. Diz que não há a menor possibilidade, né, da existência de um Big Bang, porque o universo ele foi formado instantaneamente, assim como diz a Bíblia Sagrada, que Deus tudo formou pelo poder, pelo seu poder, instantaneamente, né? Se haja e tudo se formou, porque Ele é Deus. E quantas vezes essa teoria tentou desmentir, desconstruir a verdade de Deus ou tornar a verdade de Deus em mentira. Portanto, nós vemos, como eu disse antes, as testemunhas de uma mentira. Mentiroso é falsa testemunha. Em se tratando de uma mentira, a Bíblia diz que ela parte do pai da mentira, que é o próprio diabo, disse Jesus, né? E quanto ao sacrifício que ele exige na liturgia do seu culto, a sua adoração, direto ou indiretamente, que às vezes nós estamos adorando inocentemente sem saber a quem, devido o culto com mentes cauterizadas, sem conhecimento, diz a Bíblia, Jesus mesmo disse que o homem perece, o meu povo perece por falta de conhecimento, disse mais, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porém, o contrário disso, o diabo odeia de tal maneira o mundo, o ser humano, que cria uma adoração a si, cujo culto, cuja adoração é matar, roubar e destruir o próprio ser humano em sacrifício, né? É adoração a ele. Veja até onde chega as mentes cauterizadas, que não têm conhecimento da palavra de Deus, da verdade, e se deixa levar por falsas teorias. Nós mostraremos aqui, já estamos a mostrar, que o Big Bang é uma farsa, caiu por terra, é uma mentira, pernas bem compridas, mas caiu por terra. Demorou, mas caiu. Isso saiu pela culatra agora. Agora contra fatos, contra fotos, né? Não há argumento. Agora James Webb assinou com caneta de ouro todo o conteúdo do calendário da Bíblia, extraído da Bíblia Sagrada, fonte da verdade de Deus. O Criador, Yahvé. Ele todas as coisas criou. Seu próprio Filho diz que é o Verbo é Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, se você não conhece, busque conhecer, e vai ter a certeza dos fatos. Na teoria do Big Bang, que tinha 2 Quetzalcoatlus, né? Testemunharam a distância de 5.000 quilômetros
em um penhasco no seu ninho, testemunharam o grande clarão do Big Bang. Veja que mentira. Então, se o Big Bang é uma mentira, as duas testemunhas Quetzalcoatl, que nada mais é que um casal de dinossauro, pterossauros, né, com asas, uma espécie de serpente com asas, que voam, né? A Bíblia diz que Satanás apresentou-se no Jardim do Éden como uma serpente, né? Nós vemos aí, podemos dizer que antes ele anjo no céu, quando ele tentou tomar o próprio trono de Deus e ser maior do que Deus, Deus o lançou à terra. Em espécie de anjo, ele tinha asas. E como ele se apresenta no Jardim do Éden, Deus dizendo que o castigo foi que ele rastejaria, nós podemos perceber, com bom entendimento, fica claro que antes essa serpente era uma serpente alada, era uma serpente com asas, assim como ela aparece na figura de dois Quetzalcoatlus, lá no penhasco, testemunhando a grande mentira que acaba de cair por terra, o Big Bang. Então, que você possa conhecer e buscar conhecimento dessas teorias, dessas histórias, que de verdade não tem nada, e que você possa acreditar na verdade das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a qual não muda, não tem variação de pensamento, não cochia em dois pensamentos. Ela é um tiro ao alvo, certo e direto, a verdade de Deus, que não muda, não cai por terra, e diz a Bíblia que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Deus, não vão de passar. Toda palavra para a qual Deus enviou cumprirá os seus desígnios, dito pelo próprio Deus em sua palavra, né? E até aqui, todos os desígnios de Deus e o calendário que ele criou no quarto dia da criação, com um tempo determinado, tudo predestinado, tudo ordenado por ele, como um livro que vai passando capítulo a capítulo, tudo a seu tempo, que diz Eclesiastes, e para tudo há um tempo determinado debaixo do sol, determinado por Deus. E o calendário de Deus nada é mais que o sol e a lua que ele criou. Então que você possa ir crescer na graça e no conhecimento, desejando desde já que todos venham ao conhecimento desta verdade de Deus, para que assim não venha cair em ciladas do diabo, que a sua mente não venha ser oficina do diabo, crendo naquilo que não vem de Deus, que não é a verdade. Então, caiu por terra agora. Na próxima tela veremos o do dinossauro, do qual estamos a falar. Veja bem, já entramos aqui com a imagem do dinossauro, né? A Bíblia descreve um animal com características conhecidas como dinossauro. O que é que aconteceu? Se não me foge a memória, em 1941, Richard, ele foi o criador deste nome, dinossauro, né? É muito fácil, a Bíblia descreve o behemoth com pernas fortes como de ferro, seus ossos como de bronze. Por isso nós vemos que durou tanto tempo esses ossos, né? Esses fósseis. Veja na Bíblia Sagrada, procure esse conhecimento, porque foi feito dessa forma. Deus descreve a Jó, no livro de Jó, que os seus ossos é forte como bronze. Então, mesmo fossilizado, você sabe que ele durou muitos anos. E foi encontrado por este homem, estes ossos, ele constrói, reforma e põe o seu nome de dinossauro, nome que nem antes existia. E será o próximo a cair por terra, porque está ligado ao Big Bang, que já caiu por terra, assim como a outra teoria da evolução das espécies.